Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, viva, boa tarde. Edição para quinta-feira, 10 de outubro, do programa Bola na Rádio. Hoje, como convidado, Daniel Pina, o presidente da direção da Associação de Futebol de Porto Alegre. Sr. Presidente, muito boa tarde. Antes de começarmos a falar da nova época desportiva que está prestes a arrancar oficialmente, peço-lhe um breve resumo da anterior temporada e perguntava-lhe diretamente se considera que o balanço foi positivo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde também aos nossos ouvintes que semana após semana ouvem o programa Bola na Rádio. Considero que foi um balanço muito positivo devido ao trabalho que nós realizamos na época transata. Como solicitou, fazendo um breve resumo do nosso trabalho, refiro a criação do Centro de Treinos FIFA do futebol feminino, a introdução do cartão branco, a redução que conseguimos fazer nos seguros desportivos, como também a organização de um torneio interassociações da Federação Portuguesa de Futebol e a participação em todos os torneios. Os jogos internacionais que tivemos em Porto Alegre, tivemos 7 jogos internacionais, foi um número muito elevado de jogos que tivemos ao longo da época. Também uma das apostas da associação, que foi a formação, fizemos muitas formações, fizemos 7 formações para treinadores, 2 cursos de árbitros, formações para dirigentes e também um fórum desportivo. A responsabilidade social, que cada vez mais é uma área de intervenção da Associação de Futebol de Porto Alegre, e entende que todas as associações e organismos deviam ter uma intervenção ainda maior na sociedade civil. E, por último, uma grande obra que fizemos de requalificação e recuperação da sede da Associação de Futebol de Porto Alegre. Neste momento, a Associação de Futebol de Porto Alegre tem o Elétrico na primeira divisão de futsal, o Monfortense na segunda, bem como várias equipas de formação a disputar competições nacionais de futebol. O que lhe perguntava é se a cereja no topo do bolo seria uma equipa no Campeonato de Portugal. Queria dizer e felicitar os clubes pela participação que têm nas provas da Federação. Felicitar o Elétrico pela boa campanha que está a fazer até ao momento. Também o Monfortense, que depois de 2 jogos menos conseguidos, ou podemos dizer que o resultado não foi positivo, já conseguiu alcançar uma vitória e neste momento já está fora da zona de despromoção e esperamos bem que aconteça até ao final. Bem como no futsal este ano a União de Souzelo no escalão de iniciados, e no futebol, nos escalões de formação também, o Elvas em iniciados e em júniores, bem como o Elétrico em juvenis. Desejar a todos que consigam atingir os seus objetivos. Realmente a Associação de Futebol de Porto Alegre, o Alto Alentejo, é a única região que não tem um clube no Campeonato de Portugal. Isso deve-se a diversos fatores que já fomos falando, e que as condições e os apoios financeiros não são suficientes. Gostaríamos que na próxima época já tivéssemos um clube no Campeonato de Portugal. Aguardamos isso com algumas expectativas e esperamos que brevemente tenhamos essa equipa no Campeonato de Portugal. Na nova temporada vamos ter mudanças nos quadros competitivos e quais é que são as principais, se é que existem?
Gabriel, nós começando no futebol, o número de equipas dos séniores são as mesmas no futebol, nos séniores como nos júniores, isto é, o modelo de competição é igual ao da época transata. Nos juvenis tivemos uma redução de clubes e tivemos que fazer um ajustamento ao campeonato. E nos iniciados também, em virtude do Sport Clube Estrela ter 2 equipas, também tivemos que fazer um ajustamento ao campeonato. Mas este ajustamento também permite-me que diga que conseguimos fazer uma coisa que às vezes não tem a visibilidade que os espectadores conseguem alcançar, no aspecto de que é muito difícil organizar as provas, os calendários, porque fazer com que uma equipa pequena que tem um escalão de iniciados e juvenis no mesmo dia, à mesma hora, que os jogos sejam em locais diferentes, ou seja, que tenham um jogo em casa e um jogo fora. Isso é um trabalho muitas vezes que não é visível, mas que de alguma dificuldade. Este ano dividimos os infantis em 2 escalões, pronto, não é obrigatório, mas entendemos de dividi-lo. Isto é, vamos fazer uma prova de sub-13 e uma prova de sub-12, e nos benjamins também vamos fazer uma prova de sub-11 e sub-10. A mesma coisa que se aplica ao futsal, que tem os mesmos moldes da época transata, como acontece também com os séniores femininos e os iniciados e os infantis. Não conseguimos ter prova de juvenis e de júniores em futsal, pronto, e que as nossas equipas irão participar em competições de outras associações. Dizer o seguinte, às vezes com uma tentativa de ocultar e não valorizar o trabalho que é feito por parte da Associação de Futebol de Porto Alegre, nós assistimos às vezes que algumas críticas que nós entendemos e achamos que é perfeitamente normal. Mas quando são críticas que nós entendemos que são injustas, acho que chega o momento de nós desmistificarmos essas mesmas críticas. Isto é, quando há algum argumento de que a Associação de Futebol de Porto Alegre tem os quadros competitivos em que há pouca competição, isso não corresponde à verdade. Ou seja, a competição vai de outubro até maio, não há jogos depois da final da Taça de Portugal, isto passa-se em todos os escalões de competição, à exceção dos benjamins, que deixaram de ser provas oficiais para serem torneios informais, em que fazemos a competição entre as diversas equipas inscritas. E a mesma coisa que se passa no futsal, isto é, nos séniores que temos uma competição bem alargada e desde que nós introduzimos uma reivindicação dos clubes já há muito, que era a introdução dos play-off e da Final Four, como acontece nas provas da Federação, temos uma prova bem alargada. Enquanto nos outros escalões que têm as taças nacionais e obviamente que têm que acabar em fevereiro, nós fazemos as provas até fevereiro. E dizer que de todos os clubes filiados da Associação de Futebol de Porto Alegre, que são 26, apenas 2 presidentes de clubes me contactaram a mim e à Associação a falar nessa questão dos quadros competitivos. Dizer que um presidente foi do futsal, em que ele disse que o calendário era exatamente igual à época transata e ainda por cima este ano havia mais uma equipa, isto é, havia mais competição, e o outro e o presidente falou-me, pronto, e em alguns escalões, porque nós também erramos, como toda a gente erra, e nós reconhecemos que o ano passado os calendários das competições de infantis no futebol não foi a mais conseguida, reconhecemos isso, alterámos, fomos de encontro à vontade dos clubes e alterámos nesse sentido. Pronto, a Associação está sempre disponível a ouvir os clubes, as suas alterações, as suas propostas, e é isso que temos feito, e posso dizer que uma das propostas que também terá gerado alguma polémica foi nós dentro do mesmo escalão, isto é, do mesmo escalão de infantis e benjamins, este ano vamos abrir uma exceção. Essa exceção já se aplicava ao futebol feminino, e isto é, as atletas do sexo feminino podem jogar no escalão imediatamente abaixo, e este ano abrimos uma exceção dentro do mesmo escalão, isto é, nos benjamins e nos infantis, que alguns clubes com mais dificuldades, e estamos a falar que isto são casos pontuais, que muitas vezes nos clubes mais pequenos, nas localidades mais pequenas, ficavam às vezes atletas de fora, 1 ou 2 atletas de fora, porque, por exemplo, estavam a fazer uma competição de sub-12 e tinham 2 ou 3 atletas de sub-13. Nós abrimos essa exceção porque entendemos que
o mais importante do que ganhar, estes lances são de formação, e queremos é o futebol para todos e que todos possam jogar. Muito bem, foram anunciadas pela Associação de Futebol de Porto Alegre novas parcerias relativamente a esta época, como a Taça Grupo JI e Liga e Taça J Casado, que se juntam às ligas Francisco Gil e Fit Factory. O que é que estes patrocínios podem acrescentar a estas competições? Estes patrocínios basicamente acrescentam uma visibilidade maior das competições, e o interesse da Associação de Futebol por Porto Alegre de ter naming nas suas competições é no sentido de dar mais condições aos clubes. Isto é, direto ou indiretamente, todos os patrocínios que nós conseguimos são destinados aos clubes. Algumas com competições nós gostaríamos de ter estes patrocínios em todas as competições. Obviamente que conhecemos o nosso setor empresarial, já reforçámos estes parceiros nesta época desportiva e esperamos no futuro continuar a reforçar, mas quero focar esta questão que a principal objetivo destes patrocínios é para nós proporcionarmos melhores condições e benefícios aos nossos filiados. Estão prestes a começar os encontros informais de futebol e futsal, o Futalegre e o Futsalegre. Estes momentos são importantes para captar, atrair mais crianças para a prática do futebol. Exato. Futebol e futsal. Exatamente. O objetivo é mesmo esse. O Futalegre e o Futsalegre são grandes eventos da pequenada, onde há uma atração de público muito grande. Nós, nesta época desportiva, continuamos na nossa política de descentralização a fazer eventos em todos os locais do Distrito de Porto Alegre, em todos os municípios. Posso já adiantar que na próxima semana enviaremos aos clubes e divulgaremos publicamente os locais onde se realizam estes mesmos eventos. Posso dizer que este ano vamos ter 11 eventos no futebol e 5 no futsal, e que este ano um dos eventos será na época natalícia, em que nós aproveitaremos esse Futalegre para distribuir algumas prendas pelos miúdos, mas pronto, não vou adiantar muito mais sobre este evento em concreto, por causa de não perder a emotividade e a surpresa. Entendemos que é aqui que nós nos temos que focar, é nos mais pequenos, porque se não construirmos uma base sólida de participação, de gosto pelo futebol, nunca conseguiremos manter os números de atletas inscritos, e que se isso não acontecer com a perca da população que o Distrito de Porto Alegre está a ter constantemente, não vamos conseguir continuar a manter as nossas percentagens, que são bem mais elevadas do que per capita do que nos outros distritos. Na última temporada houve uma grande aposta na formação, abriram 2 cursos de árbitros, realizaram-se várias formações de treinadores e estão agora abertas as inscrições para os cursos de treinadores. A aposta na formação volta a ser uma das prioridades da Associação de Futebol de Porto Alegre para esta nova temporada que está prestes a abrir as portas. Sim, Gabriel, a formação sempre dissemos que era um dos 4 pilares da nossa governação. E na sequência daquilo que fizemos na época transata, em que existia um déficit de oferta enorme no Alto Alentejo, no que a formações diz respeito, nós realizámos 7 formações para treinadores. Foram 5 de futebol e 2 de futsal. E importa dizer que as mesmas foram gratuitas. Fizemos 2 cursos de árbitros, um curso de futebol e um de futsal, porque é importante aumentarmos o quadro de árbitros, porque tinha algum déficit de elementos. Fizemos 2 formações para dirigentes desportivos, uma de primeiros socorros e outra sobre as entidades formadoras através da Federação Portuguesa de Futebol, e também dizer que fizemos o nosso
primeiro fórum desportivo que teve uma abrangência para todos os agentes desportivos. Dizer que nesta época e neste momento estão abertas as inscrições para 4 cursos de treinador. Estamos a falar em concreto do nível 1 de futebol e o nível 1 de futsal, e também o nível 2 de futebol e o nível 2 de futsal. Também está aberta uma formação inicial para dirigentes, através da Federação Portuguesa de Futebol, e um curso de árbitros de futebol. E vamos igualmente realizar formações, como fizemos na época transata, para treinadores, para os treinadores conseguirem ter o seu título profissional. Ao longo da época, essas formações vão existir, quer formações gerais, quer formações específicas, e também vamos realizar o segundo fórum desportivo da AFP, com algumas alterações em relação à época passada, mas um fórum muito possivelmente com um dia só, mas mais concentrado. Estas são as nossas apostas na formação, porque achamos que a formação é importante para que haja melhor futebol e melhor futsal no nosso distrito. O futebol e o futsal feminino têm vindo a crescer nos anos mais recentes, portanto, na área da influência da Associação de Futebol de Porto Alegre. O que lhe perguntava, Daniel Pina, é se a Associação vai reforçar, portanto, a aposta no futebol e no futsal feminino. Isso tem como objetivo aumentar o número de atletas e, obviamente, o número de equipas. Exato. Uma das prioridades da Associação de Futebol de Porto Alegre é a aposta no futebol feminino. Esta aposta é hoje bem visível. Tenho que referir, embora isto poderá não agradar a muita gente, mas tenho que referir que a Associação de Futebol de Porto Alegre, desde que nós estamos à frente dos destinos da Associação de Futebol de Porto Alegre, aumentámos mais de 28% o número de atletas do sexo feminino, e que isso implicou que neste momento a Associação de Futebol de Porto Alegre, que é a penúltima associação em termos de ranking de população, isto é, só temos mais população que a Horta, dizer que a Associação de Futebol de Porto Alegre é a 10ª associação com maior taxa de feminização no futebol. Isto é, temos uma taxa de 5,80%. É um desafio da Federação Portuguesa de Futebol todas as associações chegarem aos 10% de feminização. É um desafio que é alcançável, embora difícil, mas que é alcançável, e que implicará, quer da parte da Associação de Futebol de Porto Alegre, bem como das suas congêneres, um trabalho muito forte para divulgação e promoção do futebol feminino. A direção da Associação de Futebol de Porto Alegre tem prevista para estas 2 épocas desportivas, ainda do seu mandato, 2 grandes projetos. Um projeto é destinado às crianças, isto é, às meninas do primeiro ciclo, isto é, desde o primeiro ano até ao 4º ano, irmos às escolas, metermos todas as meninas a jogar futebol, em que a Associação de Futebol de Porto Alegre irá suportar os seguros desportivos e o exame médico, e esperamos que as grades que estão à entrada das escolas não sejam impeditivas de nós entrarmos lá, de facilitarem a divulgação do futebol, porque é importante haver a prática desportiva. Vão ser eventos muito engraçados, eventos novos, eventos com alguma criatividade, em que nós esperamos ter uma adesão muito grande por parte de todas as meninas, em todas as escolas, em todas as localidades e municípios do Distrito de Porto Alegre, muito grande. Também contamos com o apoio da comunidade intermunicipal através dos municípios, para fazermos uma verdadeira festa do futebol, não no Porto Alegre ou no Futsal Alegre com essas meninas, mas sim na escola. Penso que é um projeto grande, um projeto muito realista e um projeto que nos irá fazer aumentar o número de atletas, porque se nós não aumentarmos o número de atletas, como disse há bocado, nos escalões mais baixos, não vamos conseguir ter mais meninas a jogar futebol. É aí que nós temos que dar elas terem o gosto e o sentimento de gostarem de jogar futebol e continuarem a praticar o futebol até à maioridade. Também temos outro projeto que é destinado
para as meninas do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Isso é um projeto mais de divulgação, em que nós, juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol, iremos arranjar alguns kits de distribuição e divulgação do futebol feminino, no sentido de incentivar todas as meninas a participarem e a integrarem o centro de treinos FIFA que nós já temos em Porto Alegre. Mas também nós queremos alargar este centro FIFA que temos em Porto Alegre do futebol feminino a mais 2 localidades, isto é, ter 2 polos, mais propriamente em Elvas e em Pontessor, que são cidades com uma densidade populacional maior, e depois os 3 centros de treino têm o sentido de absorver cada um deles as meninas dos concelhos limítrofes desses centros de treino. Pensamos que com esta divulgação que vamos fazer no segundo e no terceiro ciclo, isto é, do sexto ano até ao 9º ano, isto irá ajudar a que nós tenhamos mais atletas nos nossos centros de treino, e juntamente com outro projeto acreditamos que a Associação de Futebol Porto Alegre será das primeiras a nível nacional a atingir os 10% de feminização e a aumentar ainda muito mais o número de atletas femininos a jogar futebol e futsal. Daniel Pina, falou com entusiasmo dos projetos, também das competições que agora vão arrancar, da nova temporada desportiva. Pedia-lhe que me fizesse um balanço resumido, obviamente, um balanço não, em termos de expectativas, quais são, portanto, as expectativas que tem para esta nova época desportiva? Nós temos expectativas altas, esperamos que em cada uma das competições os clubes consigam atingir os seus objetivos, que na formação que haja fair play. Eu recordo todos os ouvintes e certamente que todos têm conhecimento de um vídeo de promoção da Federação Portuguesa de Futebol, um vídeo em que as crianças escreviam numa folha aos pais aquilo que mais ouviram na época transata, e são todas essas situações que temos que erradicar do futebol. A Associação de Futebol Porto Alegre estará sempre disponível para, dentro desta área, e isto é, o slogan do deixa jogar, nos escalões mais baixos, de ajudar os clubes em todas as atividades que façam nesta área. Esperamos que este ano, como eu disse, haja fair play nas competições, as pessoas que entendam que o futebol é um desporto, o futebol e o futsal são um desporto, e que no final há sempre um que ganha ou que empatam, mas que é importante haver um bom relacionamento pessoal entre os jogadores, entre os treinadores, entre os dirigentes, e que no final da época, a nível das competições, estejamos cá todos contentes e felizes porque conseguimos fazer o melhor. Muito bem, vamos sair para um curto intervalo na edição desta quinta-feira, 10 de outubro, do programa Bola na Rádio, que tem como convidado Daniel Pina, o presidente da direção da Associação de Futebol de Porto Alegre. Até já. Bola na Rádio. Votos renovados de uma muito boa tarde. Estamos de regresso para a segunda parte do programa Bola na Rádio, que hoje tem como convidado Daniel Pina, o presidente da direção da Associação de Futebol de Porto Alegre, que faz aqui o lançamento da nova temporada das competições organizadas pela Associação de Futebol de Porto Alegre. Sou Presidente mais uma vez, muito boa tarde. Na última época, o Distrito de Porto Alegre recebeu uma fase zonal do torneio Interassociações Sub-17 de futebol feminino. Podemos contar com iniciativas semelhantes nesta época e que seleções distritais vão participar nos torneios Interassociações. Boa tarde mais uma vez, Gabriel. Dizer que a Associação de Futebol Porto Alegre, como fez nos anos transatos, irá participar em todos os torneios Interassociações organizados pela Federação Portuguesa de Futebol. Este ano
vamos ter mais seleções do que na época anterior, começando pelo futsal. Teremos uma seleção de sub-17 masculina e uma seleção de sub-17 feminina, bem como uma seleção de sub-15 masculina. No futebol, no aspecto feminino, temos a seleção sub-14, que é a seleção que disputa o torneio de Lopes da Silva, que se realiza no final de junho. E também este ano temos a seleção de séniores que vai participar no torneio das regiões, que é uma seleção que não havia no ano passado. Depois também temos a seleção sub-17 feminina e sub-14 feminina, que irão participar em 2 torneios que são divididos em 2 fases zonais. O ano passado a Associação de Futebol Porto Alegre recebeu a atribuição por parte da Federação Portuguesa de Futebol o torneio Interassociações de sub-17 de futebol feminino. Neste momento estou em condições de assegurar que nós, além de voltarmos a receber este torneio, vamos ser também uma das associações que vai organizar a fase zonal do torneio da UEFA das regiões. Neste momento a Associação de Futebol Porto Alegre irá contactar os municípios, vamos tentar descentralizar, que tem a ver com a necessidade de alojamentos e que também a descentralização da Associação de Futebol Porto Alegre muitas vezes terá que ser feita com a realidade e a estrutura de cada concelho, porque há concelhos que conseguem receber determinado tipo de eventos, há outros concelhos que vão de receber outro tipo de eventos, como por exemplo a gala, o fórum da associação, as finais das taças e supertaças. Como também este ano será a Associação de Futebol Porto Alegre a organizar o torneio da amizade, que é um torneio em que entram as seleções de sub-14 masculina, mas também a seleção de sub-13. É um torneio que, além da Associação de Futebol Porto Alegre, conta com a participação da Associação de Futebol do Algarve, da Associação de Futebol de Beja e da Associação de Futebol de Viseu, que durante 4 anos vai rodando a organização do torneio. Este ano é a vez da Associação de Futebol Porto Alegre organizar esse torneio. Há 4 anos foi realizado na cidade de Elvas. Este ano a direção também, como disse, está a falar com os municípios no sentido de saber onde é que vai organizar este torneio. É importante a participação dos nossos atletas nos torneios da Federação, porque dá uma visibilidade do trabalho que é aqui realizado, e também é importante nós optarmos por uma política de dar oportunidade aos treinadores dos diversos clubes passarem pelas seleções, pelas diversas seleções. É isso que temos feito. Os diversos treinadores das camadas jovens e não só têm passado pelas seleções. Já o fizemos nas 2 épocas anteriores, já o fizemos nesta época, já tornámos público que são os treinadores da seleção de sub-14 feminina, que é a primeira a entrar em ação. Brevemente iremos fazer a mesma coisa para as restantes seleções, porque entendemos que é importante todos os treinadores que terem esta experiência saberem o que é um torneio interassociações, participarem no torneio, conhecerem novas realidades, e acho que também foi uma medida importante que a direção da Associação de Futebol de Porto Alegre tomou, que é dar a oportunidade a todos de serem treinadores das seleções. O facto de a Associação de Futebol de Porto Alegre ter vindo a receber nos últimos tempos provas com as chancelas, se assim posso dizer, da Federação Portuguesa de Futebol, significa que existe uma boa relação entre a Associação de Futebol de Porto Alegre e a Federação Portuguesa de Futebol, e se essas relações são para manter, até porque seria importante para a Associação de Futebol de Porto Alegre que assim fosse, para continuar a receber mais provas promovidas pela Federação Portuguesa de Futebol. Penso que será esse um dos objetivos da instituição que o Daniel Pina preside. Exato, Gabriel. Dizer que a Associação de Futebol de Porto Alegre tem
boas relações com a Federação de Peso de Futebol, mas também com as suas congêneres distritais. Começando por estas, desde o início, eu referi numa reunião que a Associação de Futebol Porto Alegre estará sempre ao lado de todas as associações, que não quebra pactos de lealdade, e que conjuntamente todas as associações poderemos sempre reivindicar melhores condições, quer logísticas, quer financeiras, junto da Federação Portuguesa de Futebol. É isso que temos feito. Nós vamos a reuniões, aos plenários das associações distritais e regionais, onde vamos as nossas propostas, conjuntamente com outras associações, para depois, junto da Federação Portuguesa de Futebol, reivindicarmos melhores condições, como eu disse, financeiras e logísticas a todos os níveis. A relação com a Federação Portuguesa de Futebol é ótima. Há um trabalho mútuo, um trabalho conjunto, um trabalho de desenvolvimento do futebol e do futsal masculino e feminino, que nos agrada e certamente agrada à Federação Portuguesa de Futebol, e só com estas boas relações é que nós conseguimos ter eventos de grande relevância no distrito de Porto Alegre. Já falei dos torneios, que este ano vamos ter mais um torneio, isto é, no espaço de 15 dias vamos ter 2 torneios da Federação no Alto Alentejo, e que queremos que igualmente este ano receber quer jogos das seleções, quer estágios das seleções no nosso distrito. Sabemos que a fasquia está elevada. O ano passado, como disse, houve 7 jogos internacionais. Nunca tinha havido tantos jogos internacionais no Alto Alentejo, e ficamos felizes por isso. Este ano esperamos que a Federação, que já começou a centralizar os jogos das seleções e os estágios pelo país todo, que brevemente voltemos a ter cá jogos internacionais. Dizer também que não só a Associação vive de jogos internacionais e de torneios interassociações, de referir que já esta época desportiva, há poucos dias, que se realizou no distrito de Porto Alegre, mais propriamente na cidade de Pontessor, a final da Supertaça de futsal feminina entre o Benfica e a Nova Semente, e que agradecemos a confiança por parte da Federação Portuguesa de Futebol, e também ao município de Pontessor, que desde a primeira hora, quando é solicitado para receber estes grandes eventos, está sempre disponível, e que foi um evento muito importante para o Alto Alentejo, para a cidade de Pontessor, para o futsal feminino, e esperamos continuar a receber mais eventos, porque também é com estes eventos que nós conseguimos atrair mais atletas, porque é com estes grandes eventos que fará e incentivará os atletas e as atletas a praticarem o futebol e o futsal, e nesse aspecto penso que a Federação Portuguesa de Futebol está no bom caminho. Presidente, voltando a falar do futebol sénior, a nova temporada no distrito de Porto Alegre arranca no próximo fim de semana, no próximo domingo, com a realização dos jogos da primeira jornada da Taça da Associação de Futebol de Porto Alegre. Este ano temos o regresso do Estrela de Porto Alegre à competição. Vamos ter, o que já não acontecia há uma série de anos, 2 equipas da cidade de Porto Alegre no Campeonato Distrital de Séniores da Associação de Futebol de Porto Alegre. É importante e é uma mais-valia para esta competição. Gabriel, que todos os clubes voltarem ao futebol sénior é importante. De dizer também um clube histórico como é o Sport Clube Estrela, ainda mais. Se por um lado isso nos deu a nós uma alegria ao sabermos que o Sport Clube Estrela, no ano em que completava 100 anos, ia voltar ao futebol sénior, também nos deixou tristes a juventude da Torrugem não ter continuado a participar. Percebo perfeitamente as razões que neste caso a direção do clube invocou para a não participação. Da parte da associação, como disse há bocado, quer através dos nossos patrocinadores, quer através de outros eventos
estamos a tentar, e outros eventos e ações, estamos a tentar aumentar o número de atletas nos sénior. Sei que não é fácil. Agora não podemos baixar os braços e dizer que olha, isto é assim, somos poucos, não temos pessoas. Não, nós tentamos aumentar o número de atletas, e quando não é possível aumentá-los nas provas oficiais, temos que ser criativos. E daí, já o ano passado tentámos iniciar as provas de recreação e lazer, e este ano certamente as iremos realizar, porque quando temos um decréscimo da população, quando o número de praticantes até aos 35 anos, o número de pessoas com esta idade é cada vez menor. Se nós não formos criativos e nos focarmos onde é que nós poderemos aumentar o número de atletas e o número de praticantes e o número de equipas, obviamente com os anos íamos sempre ter cada vez menos equipas e praticantes. Daí nós termos dois focos essenciais onde nós entendemos que poderemos aumentar ou estagnar o número de atletas, que é, como eu disse há bocado, no futebol feminino e também nas provas de recreação e lazer, porque são provas que estão destinadas a pessoas, em alguns casos com mais de 35 anos, os veteranos, e também apanha uma franja da população que, devido à sua condição profissional, à sua condição de ser estudante, e estar fora do distrito, ou pessoas que estão a trabalhar fora do distrito e que só vêm aos fins de semana, nós com estas provas de menor responsabilidade, podemos assim dizer, e onde está mais focado a recreação e lazer, nós poderemos aumentar o número de praticantes. Estamos à espera de conseguir realizar as duas provas que nós nos propusemos, que é no futsal e no futebol 7, e vamos certamente reunir com os clubes, vamos informar os clubes quantas equipas estão inscritas em cada uma das provas, e nessa reunião vamos delinear os moldes das provas e a maneira como é que elas se irão realizar. Uma pergunta para uma resposta, presumo eu, que não será muito fácil, mas perguntava-lhe se não considera que o futsal pode estar a retirar atletas ao futebol. É assim, o futsal é uma modalidade paralela ao futebol. Há uns anos atrás não havia futsal, só havia futebol, e as pessoas jogavam todas futebol. Hoje em dia é uma modalidade que existe, uma modalidade que tem vindo a crescer, e que muitas vezes, não só pelo gosto pelo futsal, das diferenças que o futsal tem em relação ao futebol, mas também do número mais reduzido de atletas para fazer uma equipa de futsal do que fazer uma equipa de futebol, e nós a termos cada vez menos pessoas no nosso distrito, muitas vezes é mais fácil fazer uma equipa de futsal do que de futebol. E que nós somos um caso ímpar no país, em que temos tantas equipas a participar no campeonato de séniores de futebol como de futsal. O mais importante é que hajam equipas e que se pratique futebol e futsal. Independentemente de ser futebol ou futsal. Exatamente. É importante é que os clubes não fechem, e aí uma palavra de apreço muito grande aos dirigentes dos nossos clubes filiados, pelo esforço, pela dedicação, muitas vezes deixam as suas vidas pessoais e para trás. E nós, como temos um conhecimento grande sobre a realidade de cada clube, temos consciência que em muitos dos nossos clubes eles têm apenas 1 ou 2 dirigentes que trabalham, e nós tudo fazemos e tudo tentamos ajudar no sentido de que eles não se cansem, porque se eles se cansarem é mais um clube que fecha as portas, e nós, da parte da direção, tudo fazemos para ajudar os clubes, e muitas vezes somos incompreendidos por parte de outros clubes e de outros adeptos e de outros amantes do futebol e do futsal, porque
muitas vezes as nossas ações não podem ser só de igualdade, tem que ser de equidade e perceber a necessidade que cada clube tem do apoio que a Associação de Futebol de Porto Alegre lhe pode dar. Isto não significa que é dar mais a um do que dar a outro. Não, é proporcionar a todos as melhores condições para que os clubes continuem a disponibilizar aos atletas e à população que haja a prática do futebol e do futsal, quer na prática, quer para assistirem aos jogos. E nesse aspecto é que eu digo que muitas vezes é importante, não é só a igualdade, é a equidade, é proporcionar a todos condições para que desenvolvam o futebol e o futsal nas suas terras e nos seus clubes. Muito bem, Presidente, obviamente que a Associação de Futebol de Porto Alegre, o seu trabalho principal é organizar as competições, quer do futebol, quer do futsal. De qualquer modo, há também aqui uma preocupação, presumo eu, com questões ligadas à área da responsabilidade social. Tem alguma coisa prevista dentro deste âmbito, agora que está a começar a nova temporada desportiva? Sobre esta área, queria dizer que o que nos move da intervenção da Associação de Futebol Porto Alegre na responsabilidade social não é reconhecimento por parte da Federação Portuguesa de Futebol, como aconteceu ano passado, é uma ação que é sentida e valorizada. Isto é, nós entendemos que a Associação de Futebol Porto Alegre, como todas as associações, clubes de todo o género, seja desportivo, seja cultural, temos que ter um envolvimento social. Temos que, neste caso da associação, proporcionar o futebol para todos. Temos que ser interativos nessa sociedade, porque as instituições que têm este género de pessoas, quer por as vicissitudes da vida, quer pela infelicidade de ter alguma deficiência, ajudam, trabalham com essas pessoas, mas nós, sociedade civil, nós, associações, temos que ser a continuação e a integração dessas pessoas na sociedade e, no nosso caso, no futebol. Já o fizemos na época transata, não vale a pena estar a referir aqui as iniciativas porque são do conhecimento público, mas dizer que nós já este ano fizemos uma ação no CRIPS em Pontessor, uma ação que é do mesmo género que fizemos o ano passado com a APPA-CDM de Porto Alegre, que é uma ação em que nós fomos à instituição, visitamos a instituição, conhecemos a instituição, em que nós distribuímos bolas para que os utentes dessa instituição pratiquem futebol e que, como aconteceu na época transata, vão ser os utentes do CRIPS que vão organizar e elaborar os prémios que nós vamos entregar na gala da Associação de Futebol de Porto Alegre. Achamos importante esta envolvência e participação dos utentes deste género de instituições. Também dizer o seguinte, que já este ano entregamos no internato de Santo António bilhetes para que as crianças que estão lá vão amanhã ao estádio de Alvalade, que também é uma prática que nós também temos e também o fizemos no CRIPS em Pontessor, em que também distribuímos bilhetes para os utentes irem ver a supertaça de futsal feminino. Criámos e já divulgámos que este ano a Associação de Futebol de Porto Alegre irá premiar os melhores alunos do segundo ciclo, terceiro ciclo e do secundário, isto é, em colaboração com um dos nossos parceiros, que é a Remax Grupo Casas do Interior. Iremos distinguir no final da época os melhores alunos em cada um destas etapas. É importante haver esta valorização, porque não basta só jogar futebol, é importante também ser bom aluno, e ter boas notas, porque o futebol é um desporto, a percentagem de atletas que chegam ao desporto de alta competição é mínima e é importante nunca os atletas tirarem o foco do estudo. Nós brevemente iremos enviar aos clubes o regulamento para que no final da época nos entreguem
as notas dos melhores alunos de cada clube. Dizer ainda que também até ao final do ano iremos ter a terceira iniciativa no Natal, irmos a uma instituição e entregar umas lembranças. Muito bem, já temos muito pouco tempo para terminar, Sr. Presidente. Perguntava-lhe se o programa Bola na Rádio, que arrancou no início deste ano, se tem sido uma experiência positiva e se o feedback que tem recebido por parte da comunidade desportiva também tem sido positivo. E depois estamos praticamente a dar o pontapé de saída das competições organizadas pela Associação de Futebol de Porto Alegre. Que palavra é que gostaria de deixar aos intervenientes e aos amantes do futebol e do futsal? Gabriel, o programa O Bola na Rádio foi uma iniciativa que se enquadra na política de comunicação e das novas tecnologias da Associação de Futebol de Porto Alegre. Nós, quando chegámos à Associação de Futebol de Porto Alegre, tínhamos um site que apenas divulgava com comunicados. Tínhamos um Facebook que tinha pouca informação. Tínhamos um meu canal que já não estava fora de uso, e nós, desde que chegamos à Associação de Futebol de Porto Alegre, apostámos muito na comunicação e nas novas tecnologias, na divulgação dos nossos eventos. Nós hoje em dia temos uma página do Facebook ativa, juntamente com a criação do Instagram da Associação de Futebol de Porto Alegre, em que nós divulgamos todos os dias a atividade da Associação de Futebol de Porto Alegre. Que criámos um canal de YouTube onde nós disponibilizamos não só as entrevistas da Rádio Porto Alegre, mas também todos os vídeos que nós fazemos nos nossos eventos. Mais uma forma de comunicação. Estamos muito ativos no nosso trabalho, e isso dá visibilidade, e muitas vezes a comunicação social noticia a nossa atividade. E a Bola na Rádio, em concreto, foi um programa que nós entendemos onde nós poderíamos ser um grande auxílio a este nosso trabalho, em que nós, no programa da Bola da Rádio, como temos feito até aqui, temos trazido pessoas do futebol e do futsal do passado e do presente. E também os dirigentes dos clubes, treinadores, que no fundo vêm deixar os testemunhos do que foi a sua vida, do que foi o seu trabalho enquanto futebolista e como treinador e como é agora. Acho que é importante, e aproveitar obviamente que a Rádio Porto Alegre, como tem uma grande audiência, de também todos os ouvintes conhecerem essas histórias. Para finalizar, em nome da Associação de Futebol de Porto Alegre, queria desejar a todos os clubes que boa sorte, que continuem a trabalhar. A Associação de Futebol de Porto Alegre existe para trabalhar para os clubes, porque os clubes é que são os donos da Associação de Futebol de Porto Alegre. Nós fomos simplesmente eleitos para exercer o nosso programa, mas também sempre com a ajuda deles, e esperar que atinjam os seus objetivos, que haja muito fair play nos escalões de formação, e esperar que daqui a um ano estejamos cá a dizer que foi um balanço ainda mais positivo do que da época anterior. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Estamos conversados por hoje. O programa Bola na Rádio regressa na próxima quinta-feira, entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal, com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.